Olá, irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a sua vida, enche o seu coração de alegria, de paz e de satisfação no nosso Senhor. Muito bom estar com vocês aqui mais uma manhã para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor que abençoe o nosso dia e também fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de meditar nas Escrituras. Obrigado pela tua misericórdia que se renova em nosso favor. Abençoa muito a nossa vida, a vida de cada um dos meus irmãos. Enche o nosso coração de alegria, de paz, de satisfação em ti. Peço que o Senhor também venha ao encontro das nossas necessidades. Cuida daqueles que estão enfermos, enlutados. E também, Senhor, cuida também do sustento dos meus irmãos, nesse momento de crise que o país passa, que o Senhor possa sustentar a cada um dos meus irmãos, que nada de necessário lhes falte e que em Cristo o Senhor possa suprir cada uma das nossas necessidades. Abençoe a tua igreja, os missionários, Deus também abençoe a liderança da nossa nação e que em breve, Senhor, possamos nos ver livres também dessa pandemia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos dar continuidade à leitura que estamos fazendo. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. A gente tem que lembrar que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai terminando o capítulo exortando aos irmãos que se reconciliassem com Deus. Eles já eram reconciliados por meio da fé que tinham em Cristo, já tinham tido seus pecados perdoados, eles faziam parte da família de Deus, tinham sido batizados pelo Espírito num só corpo. Entretanto, a forma como eles estavam vivendo era uma forma incoerente com a nova criação de Deus. Eles eram agora uma nova criatura pelo fato de estar em Cristo, deveriam estar vivendo para Cristo, porque Jesus morreu por eles, mas eles estavam andando por um caminho de carnalidade, por um caminho de divisão. Essa igreja foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo e que estava dando ouvidos a falsos mestres que se levantavam contra a autoridade e também o ensino do apóstolo Paulo. E aqui no capítulo de número 6, novamente, ele entendendo que era um cooperador de Deus, volta a exortar a igreja para que não recebesse a graça do Senhor em vão, que estava na hora já deles mudarem de atitude e de fato vivenciarem a salvação que Deus trouxe para eles por meio de Cristo, e não viver uma vida de escândalo, sendo tropeço para as pessoas que ainda não conheciam o Evangelho. A igreja do Senhor, ela tem que ser sal da terra e luz do mundo. E uma igreja carnal, uma igreja dividida, uma igreja que fica dando ouvido a falsos mestres e não ao verdadeiro ensino da palavra de Deus, ela é uma igreja que dá motivo de escândalo e faz com que o nome de Jesus e o próprio ministério da reconciliação seja censurado. Como alguém que não está vivendo em amizade com Deus, em intimidade com o Senhor, vai chamar outras pessoas para viverem ou desfrutarem desse relacionamento? Se torna algo censurável, se torna algo incoerente. E a minha vida e a sua vida não pode ser incoerente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós afirmamos a respeito de Jesus. Continuando então, a leitura do nosso texto diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições,
nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A recomendação de Paulo aqui, como um servo de Deus, vinha da sua disposição de sofrer dificuldades por amor ao ministério. Olha as dificuldades que esse homem enfrentou. Ele diz que recomenda a ele mesmo e também aos seus cooperadores como servos de Deus, como ministros de Deus. Por quê? Porque ele tem que ter muita paciência, ele passa por muitas aflições, ele passa por privações, e mesmo nas aflições, nas privações, ele não abandona o ministério, ele vê o ministério como uma glória. Nas angústias, também nos açoites, nas prisões, nos tumultos, quase matam Paulo no meio dos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo aqui é um homem completamente dedicado ao ministério e ele, como servo de Deus, recomenda a ele mesmo, exatamente pela sua disposição de sofrer dificuldade por amor do ministério, que os falsos mestres e falsos apóstolos não tinham disposição, eles tinham disposição de entrar nas casas e de roubar os irmãos, de ir atrás de sustento e de devorar realmente a casa das viúvas e de pessoas inexperientes que são enganados, que não têm base bíblica e acabam se deixando levar por qualquer tipo de discurso. E cuidado, meus irmãos, porque ainda hoje existem pessoas assim que estão no ministério para explorar os irmãos, que ficam contando historinha, pedindo ajuda, né? E nós, às vezes, com o coração sensível, com o desejo de ajudarmos, de sermos bênção de Deus na vida de outras pessoas, deixamos de lado alguns critérios que deveríamos ter para decidir quem devemos ajudar e quem não devemos ajudar. Devemos levar em consideração que os recursos que temos em nossas mãos não são nossos, são de Deus e precisam ser trabalhados com muita mordomia e sabedoria para que o nome de Deus seja glorificado e a sua obra, a verdadeira obra de Deus, seja abençoada com o recurso de Deus que está na mão dos verdadeiros cristãos. Tá certo? Além disso, a recomendação de Paulo como servo de Deus vinha também da sua atitude positiva no ministério. A gente precisa entender que o ministério é difícil, mas que nós devemos ter uma reação positiva diante dele, mesmo diante das lutas. Na pureza, ele recomenda a ele mesmo. Nós somos puros naquilo que nós fazemos, tanto uma vida de pureza moral, como também de motivações puras, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Olha que coisa linda! Quer ofensivas, quer defensivas. No ministério nós usamos as armas de Deus, nós vivemos no poder de Deus. É a palavra da verdade que nos sustenta. Devemos viver um relacionamento de amor, mas não um amor hipócrita, um amor não fingido. Uma vida guiada pelo Espírito, cheio de bondade, com paciência com os irmãos que tropeçam, que falham, que ainda demonstram em suas vidas marcas de imaturidade, que são características ou do incrédulo ou do novo convertido que ainda não chegou ao conhecimento da verdade como deveria já ter chegado. Então Paulo olha para o ministério e o encara dentro dessa perspectiva positiva. E além do mais, a recomendação de Paulo como servo de Deus vinha também do fato dele aproveitar ao máximo os paradoxos do ministério apostólico. Por honra e por desonra, ele está no ministério.
por infâmia e por boa fama. Ele continua no ministério, como enganadores e sendo verdadeiros. Continuamos como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que coisa fantástica! Eles recebem honra, mas também desonra. Eles recebem fama, mas também por outros são considerados como pessoas de boa fama. São enganados ou considerados como enganadores, entretanto, por alguns são considerados como verdadeiros. São desconhecidos por alguns, entretanto, são bem conhecidos por outros. Como se estivessem morrendo, mas eles têm certeza de que estavam vivendo e desfrutando da vida de Deus nele. Castigados, sim, mas não mortos, ainda estavam vivos, e não mortos também espiritualmente, vivos para Deus. Entristecidos, com certeza, muitas vezes o ministério traz uma carga de tristeza, meus irmãos, que é enorme. É enorme. Eu digo que as pessoas mais solitárias que existem na igreja são os pastores, são aqueles que estão cercados de pessoas. Muitas vezes o ministério, ele é um ministério sozinho, é um ministério que causa muita tristeza e muitas vezes, infelizmente, muitos pastores não têm amigos próximos, outros pastores, para poder abrir o coração. E Paulo está dizendo, somos entristecidos? Somos, mas estamos sempre alegres, porque a alegria tem que estar no Senhor. A alegria tem que estar no pertencimento a Cristo. A alegria tem que estar no privilégio de servir ao Senhor no ministério. São pobres? São. Não tem dinheiro, não tem casa, vive indo de um lado para o outro, não tem morada certa. São pobres. Entretanto, estão enriquecendo a muitos com o maior tesouro que o mundo já viu, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Eles não têm nada, não têm nada, nada, nada. Entretanto, eles possuem tudo, porque tudo é deles. Eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E isso é o paradoxo não apenas do ministério apostólico, mas também do ministério pastoral e muitas vezes do ministério cristão na vida de todos nós. Continuando, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. O amor genuíno de Paulo aqui para com os coríntios pede uma resposta equivalente por parte deles. Mesmo sendo rejeitado pelos coríntios, mesmo sabendo que os coríntios estavam dando ouvido aos falsos mestres e rejeitando a mensagem, a liderança do apóstolo Paulo, depois da carta severa, muitos se arrependeram. Paulo se alegra com essa notícia dada por Tito, mas ele sabe que existe ainda algum grupo ali que está em dúvida, que ainda está apegado a esse grupo de falsos mestres que estão ainda dentro da igreja. E Paulo está dizendo que mesmo diante de todas as dificuldades, tanto os lábios como os corações deles se dilatam em amor aos coríntios, mas eles estavam limitados nos seus afetos. E como justa retribuição, ele entende que eles deveriam também dilatar o amor deles na direção do apóstolo Paulo e abençoar a vida do apóstolo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Isso aqui é uma passagem bem conhecida, E os incrédulos que Paulo está se referindo aqui, com certeza, são os falsos mestres que estão dentro da igreja e causando tumulto no meio da igreja de Deus. Entretanto, isso aqui é um princípio geral, é um princípio que abrange toda a nossa vida. Um verdadeiro crente não deve se colocar debaixo do jugo com um incrédulo, não deve estar em sociedade, não deve andar na mesma direção, carregar o mesmo fardo, de jeito nenhum. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Não existe sociedade, não existe comunhão. Que comunhão da luz com as trevas? Isso não existe. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há
entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Novamente, isso aqui está se referindo claramente aos falsos mestres que estão causando essa perturbação na igreja. Entretanto, o princípio é maior. Ele aqui compara justiça, luz, Cristo, crente e o santuário de Deus com a iniquidade, as trevas, o maligno, os incrédulos e os ídolos. Não existe comunhão nenhuma, não existe sociedade, não existe comunhão, não existe harmonia, não existe união, não existe ligação entre estas coisas. Ou você é de Deus ou você é do diabo, ou você é crente ou você é incrédulo, ou você anda na justiça ou você anda na iniquidade. Não existe, meus irmãos, um meio termo. Quem é você? Quem é você? Qual é a sua natureza? A quem você pertence? Quais são os seus valores? Alguém que é crente não fica de mão dada em amizade, em intimidade, em comunhão com incrédulo, porque não há ligação, não há liga. Um crente que se sente muito à vontade no meio dos incrédulos, ele tem que repensar se de fato é crente ou não é crente. Os crentes têm prazer nas coisas de Deus, têm prazer no louvor, têm prazer na palavra, têm prazer em fazer aquilo que agrada ao Senhor. O crente ora, o crente dá graças a Deus por tudo. E quem não é crente, quando começa a andar com alguém que é crente de verdade e vive um cristianismo autêntico, não hipócrita, onde ele é crente na igreja, mas durante a semana ele se confunde com o incrédulo. Peraí, com essa pessoa o incrédulo anda de mão dada até o inferno. Agora, o cara que é crente de verdade, que ama ao Senhor, e aqui eu não estou falando de legalismo, não. Eu não estou falando aqui de pessoas que de vez em quando ouvem uma música secular que não profana o nome de Deus, ou de alguém que toma um gole de vinho, alguma coisa assim. Eu não estou sendo legalista em nada, eu estou falando dos valores de Deus, principalmente no que se refere ao ensino. Se alguém vem com outra doutrina, se alguém vem para perturbar o Evangelho de Cristo, eu não posso ter comunhão com essa pessoa, eu tenho que me separar dela. A palavra é claro, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Não diz, fiquem andando para ver se vocês alcançam ele com o Evangelho de Cristo. Não, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei o vosso Pai e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus habita, Ele está no meio de nós. Nós somos o povo de Deus, somos crentes, andamos na justiça, estamos na luz, estamos em Cristo. Não apenas estamos no santuário de Deus como igreja e ali cultuamos, mas somos o santuário de Deus. Deus mesmo habita em nós pelo seu Espírito. Então, que comunhão pode haver entre o ensino do diabo e o ensino de Cristo? Nenhuma. Que comunhão pode haver entre os ministros de Deus e os ministros do diabo? Nenhuma. Que comunhão pode haver entre aqueles que andam na luz e aqueles que andam nas trevas? Nenhuma. Que comunhão existe entre justiça, entre aqueles que fazem o que é certo, o que é correto, e aqueles que vivem uma vida de pecado, que tem prazer no pecado, que faz aquilo que é injusto? Nenhuma. Não existe comunhão. E se o incrédulo tem prazer em andar com um crente que vive de forma que se acha crente, ou tem uma coisa muito errada com esse crente. Tem uma coisa muito errada, porque o incrédulo ele vai odiar o crente, ele não vai querer ter comunhão com o crente. O que é interessante é que muitos crentes estão querendo ter comunhão com os incrédulos. E aí eu me pergunto, será que esses crentes são crentes mesmo? Ou será que são crentes, mas nunca entenderam esse princípio
claramente revelado nas Escrituras. Quer ver uma coisa que é muito estranha, muito estranha? É um jovem cristão que se diz nascido de novo querer namorar uma pessoa incrédula. Como é que pode isso? Será que essa pessoa incrédula vai comigo para a escola dominical, vai comigo para o culto, ela participa de pequenos grupos, ela faz devocional comigo todos os dias, os valores delas são bíblicos, ela entende como vai ser a criação dos nossos filhos, como eu vou lidar com as finanças de forma a agradar a Deus, sendo dizimista fiel, ofertando, ajudando os pais, ajudando os pobres. Ela entende os valores do reino? Se não entende, e eu consinto em conviver com uma pessoa que ainda continua debaixo da ira de Deus porque não nasceu de novo, não ama a Cristo porque não se submete a Ele, e eu que me digo cristão, continuo caminhando ao lado dessa pessoa me dizendo cristão, tem alguma coisa muito errada com esse meu cristianismo, com essa fé que eu afirmo. Alguns vão dizer, mas vocês são hipócritas. Não é hipócrita. Às vezes as pessoas julgam os outros como hipócritas para poder justificar os seus próprios pecados. Ao invés de olhar para os hipócritas e falar, eles são hipócritas, mas eu estou errado e preciso mudar, eles ficam dizendo que todo mundo é hipócrita para não ter que mudar de atitude. Então, não existe hipocrisia de alguém que reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha e luta para vencer. Ele não é hipócrita, ele é claro, ele é aberto, ele está dizendo, eu tenho pecado, eu confio em Cristo como meu Salvador, estou andando na direção da santidade e da justiça que agrada a Deus. O problema é quando a gente acha que não consegue viver à altura daquilo que Deus quer e a gente simplesmente ignora a vida de santidade e vive como se eu não tivesse que lutar contra os meus pecados e lidar com essa situação. Então, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Não se coloque debaixo de uma sociedade com pessoas que são iníquas, pessoas que estão nas trevas, pessoas que pertencem ao maligno. Ah, pastor, como assim pertence ao maligno? Pertence ao maligno, não é de Deus, é do diabo. É simples assim, ou ajunta ou espalha. Quem não está em Cristo está em Adão. Quem não está em Cristo está no pecado. Anda no pecado, é escravo do pecado, desfruta das consequências do pecado e no final tem morte eterna. Agora, quem está em Cristo é uma nova criatura, anda no caminho da justiça, da santidade e por fim vai desfrutar de vida eterna. Então você não se coloca num jugo, preso a alguém que é iníquo, que está nas trevas, que é do maligno, que é considerado como incrédulo, porque não crê em Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador e não se submeteu a Ele ainda, e pessoas que são entregues à completa idolatria. A Bíblia é clara. A gente tem que se retirar do meio deles e nos separar, diz o Senhor. É o Senhor que diz isso. A igreja não pode andar de mão dada com o mundo e com os valores do mundo. Não podemos nos amoldar ao formato desse mundo e também aos seus valores. A joia? Que Deus em Cristo possa nos abençoar e aplicar a sua palavra ao nosso coração. Que Deus em Cristo esteja sempre com os irmãos para abençoá-los e fortalecê-los em todo o tempo na nossa caminhada. Muito bom estar com vocês aqui, sempre uma grande alegria, né, estar com os irmãos. Fiquem na paz.